Olá, pessoas lindas deste canal, grata por estarem aqui. Vamos respirar fundo, vamos pedir apoio da nossa espiritualidade, dos nossos guias, mentores, anjos da guarda, pedir licença, humildade e sabedoria para repassar a mensagem que vai acolher o coração de todos que a receberem, que esse vídeo chegue a quem tiver que chegar e que a gente consiga ampliar cada vez mais a energia e a vibração desta egrégora que nos acompanha. Pegue só o que fizer sentido para você. Pode ser que essa mensagem não faça sentido, não tem problema. Vai fazer sentido para alguém. Quero agradecer aos inscritos, aos que comentaram, aos que curtiram. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ajude, fortaleça a nossa egrégora. Hoje eu queria conversar com a nossa energia feminina. Todos nós temos energia feminina e masculina dentro de nós. E hoje nós vamos pedir licença aos nossos ancestrais para observar para ver, enxergar um pouco do que está oculto em relação à nossa energia feminina, que ela está vibrando. Vamos lá? A energia feminina que todos nós temos, seja homem ou seja mulher, nós estamos falando de gênero, estamos falando de vibração, de energia. Ela é aquela energia receptiva, amorosa, que nutre. Vamos lá, o que ela está vibrando dentro de nós? Qual a dor que ela carrega? O que nós podemos fazer para nutrir? Qual o conselho da espiritualidade? No fundo do deck, Cavaleiro de Ouros. O que nós estamos vibrando com relação a essa energia feminina, que é a energia da receptividade, de olhar com amor, de nutrir aquele que precisa. Vale lembrar que isso é neste momento, tá? O que acontece com essa nossa energia hoje? Ela está se sentindo cansada. Ela está se sentindo sobrecarregada, pressionada, acuada, como se o equilíbrio não está existindo. É como se nós estivéssemos nos sentindo sempre com a obrigação de estar nutrindo as pessoas, de estar olhando para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não está tendo retorno disso. A gente quer resolver tudo que diz respeito ao cuidado, à amorosidade, à nutrição, muitas vezes para o externo. E não estamos conseguindo fazer isso em relação a nós. Ou o nosso nível de sobrecarga, de sofrimento está tão grande que a gente não está conseguindo nem nutrir o outro. Porque nessa ânsia de querer fazer tudo, de querer acolher todo mundo, de querer fazer tudo que está ali, as demandas, absorver tudo isso, essa energia está tensa. E aí o que nós estamos vibrando? Não tem espaço. Não tem espaço.
Eu tenho muita coisa para segurar. Eu não tenho espaço para receber. Eu não tenho espaço para olhar com leveza, com tranquilidade para o que está à minha volta. Por quê? Porque eu estou me sentindo sufocada. Meus ombros estão pesados. E é isso que a nossa energia, nesse momento, está vibrando. Se não estiver fazendo sentido para você, que bom. Pode estar fazendo sentido para outra pessoa. E qual que é o sofrimento, a dor que carrega? Uma confusão. A gente está falando justamente da lua, né? É justamente a carta que representa o feminino. É uma confusão. É não saber o que fazer primeiro, não ter um centro, não estar se ouvindo, sabe? Quando o corpo está falando assim, eu preciso relaxar, ou olha para mim. A sua intuição está falando o tempo todo assim, olha, presta atenção nisso. Será que isso aí você não pode deixar para outra pessoa resolver? Será que na sua intimidade, no seu lar, você não precisa olhar um pouco mais? Será que o seu feminino, as suas questões de ordem feminina, você está cuidando direitinho? Você está fazendo seus exames direito? Tá tudo bem com você? E aquelas coisas que você gosta de fazer e que você abriu mão? Por que você não retoma? Porque o que você tem de mais significativo dentro dessa energia não está funcionando. É como se você tivesse uma couraça em volta da sua essência, dessa energia, né? Pelo excesso da sobrecarga que você está vibrando, por não ter momentos de prazer, de satisfação, e é em todos os níveis. Satisfação emocional, satisfação sexual. A energia sexual, ela é a libido, é a energia propulsora. É a energia aquela que faz a gente ter vontade de viver, vontade de querer fazer. É energia, pura energia, tudo é energia. Mas ela tá, ó, encapsulada. Tá dentro da caixinha do que estão pedindo para você. Você tá fazendo muito pro externo e muito pouco por você. Ah, Mayra, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho as minhas demandas. Eu preciso, sim, você precisa. Mas você também precisa aprender a olhar para você e a cuidar de você. Porque se você não fizer esse movimento de olhar para você e cuidar da sua amorosidade, da sua capacidade de nutrir, de se nutrir para poder nutrir o outro, de ouvir a sua intuição, de cuidar da sua saúde física, né? Se você não fizer isso, de alguma maneira você vai deixar essas pessoas, esses contextos externos na mão. Porque uma hora a conta chega. Uma hora você vai ter que parar para cuidar do que você não está cuidando agora. E o que precisa ser feito? Aí vem a carta do quê? Do julgamento. Eu preciso separar ali o joio do trigo. Eu preciso buscar formas de olhar para as minhas situações, os meus contextos, as minhas demandas e separar o que é meu do que não é meu. Separar o que é importante, eu ressignificar o do que não faz mais sentido eu segurar.
que eu preciso olhar, entender o aprendizado e desapegar, para que eu possa renascer com uma bagagem mais leve. Porque nós temos renascimentos, fases na vida que a gente vai, né? Então, tudo que vai nos sobrecarregando, tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade, tirando a nossa energia, uma hora a gente precisa abrir essa sacolinha aí que a gente está carregando tudo isso e fazer aquela armação. Isso aqui sim, isso aqui não, tá. Tem alguma coisa aí que pode doer, olhar, dói. Mas eu preciso fazer essa separação. Eu preciso olhar para o que a vida está me oferecendo e saber o que fazer com isso. Mas para olhar para o que a vida está me oferecendo, eu preciso abrir espaço nas coisas que eu insisto em não desapegar. Aí eu vou dar um exemplo. Você deseja, de repente, mudar de casa, mas não está fazendo nenhum movimento para isso e, ao mesmo tempo, não consegue valorizar o espaço que hoje você está. O que você acaba emitindo é como se fosse assim: eu não consigo enxergar nada de bom onde eu estou e eu quero sair daqui. Não me movimento para sair também, porque eu estou no nível de esgotamento tão grande, eu não tenho força para isso, que eu estou gastando energia, apontando para todos os lados sem saber o que fazer, né? E isso o quê? Faz com que eu fique congestionado ali e não tendo nem espaço para que eu vislumbre uma nova possibilidade lá na frente. E aí, se a gente pensar que nós estamos dentro de um planejamento divino, que existe um porquê de tudo, se você está nessa casa, algo ainda precisa ser trabalhado aí. Talvez até o reconhecimento do quanto você cresceu dentro desse espaço, do quanto esse espaço foi importante para você. E que talvez agora seja o momento de você se despedir dele, desapegar dele, energeticamente também dele, se essa for a sua vontade, né? E aí, quando a gente fala de leituras, quando a gente fala dessas mensagens, é sempre você que vai decidir, é a sua vida. Isso aqui são orientações, são possibilidades. São possibilidades de você enxergar aspectos que para você estão obscuros, não está tão claro, né? Então, separe. Sabe quando você vai arrumar o seu guarda-roupa? Que existem roupas que você olha lá e fala: gente, eu nem lembrava que eu tinha essa roupa. Ou vocês não têm isso? Às vezes não, né? Às vezes isso não acontece. Comigo acontece, né? Fazer aquela faxina. E quando eu faço essa faxina externa, gente, eu estou realizando também uma faxina interna. O que está dentro é o que está fora. O que eu vejo fora é reflexo de como a minha vida está internamente. O que eu vibro é o que vai chegar para mim. Tudo é energia, tudo é vibração. Por isso que não adianta você brigar, discutir com determinadas situações, apesar de nós fazermos e somos humanos, enfim, quem nunca, né? Porque aquilo que chega para você está te mostrando, está te apontando o que ainda precisa ser reorganizado, até para fazer um desapego. Tem situações na nossa vida que não foram tão satisfatórias, que às vezes elas vêm em forma de outras pessoas. Às vezes não é nem para você ter aquela pessoa do seu lado, vamos supor, dentro de uma relação ou dentro de uma relação profissional, uma relação amorosa. Às vezes você tem um problema com uma questão, uma pessoa no seu campo de trabalho, que essa questão vem para mostrar para você algo interno a você que precisa ser olhado com carinho, com amorosidade, com a sua energia feminina. Tá? E falar, tá, por que é que eu tenho que olhar para isso? Para dizer, eu vejo essa dor,
E eu vou trabalhar nessa dor para que eu possa, não existe essa cura, vamos por aspas aí na cura, mas para que eu possa transitar no ambiente dessa dor sem me abater tanto, olhando para ela com os olhos de amorosidade, de respeito por tudo que ela tem para me ensinar, né? E às vezes você vai conversar, se entender com aquela pessoa, não é para que você seja amigo da pessoa, ou para que você passe a conviver com aquela pessoa, mas para o quê? Para que você se liberte desse emaranhamento energético que você tem com relação a essa dor, que foi colocado na sua vida por aquela pessoa, que nada mais é do que a forma como a espiritualidade encontrou de mostrar para você algo que precisa ser trabalhado internamente. E isso também vale para qualquer campo da vida. Então, como é que você está vibrando? Sobrecarga, né? Peso. Não estou conseguindo, tem muita coisa aí que eu estou carregando que não está me fazendo bem. Essa confusão interna de não olhar para si, de não prestar atenção na sua intuição, de não se conectar com o divino que há em você. E é importante também essa conexão com o divino, com o feminino. E aí eu volto a dizer, nós estamos falando de energia, tá? E qual a forma de resolver isso? Começar a fazer esses crivos, selecionar o que serve e o que não serve. E qual o conselho da espiritualidade? Aí vem o quê? A parceria. Faça uma parceria. Aqui tem o 2 de copas, mas eu vejo mais nesse contexto aqui, que a gente está olhando para a energia feminina, a gente está falando de ter trocas saudáveis. Estabelecer relações saudáveis. E aí a gente está falando de um 2, não é aquela relação, estou falando de toda e qualquer relação, que precisa ter um equilíbrio das trocas, né? Mas essa primeira relação, dentro desse contexto, a gente está falando de energia feminina, é com quem? Com você. Entre em equilíbrio com você, entre as suas demandas externas e as suas necessidades internas. Eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu não vou dar conta de nutrir todo mundo. Eu não vou dar conta de ser amorosa com todo mundo. Principalmente se eu não consigo praticar tudo isso comigo. Primeiro relacionamento de sucesso que você precisa ter na vida, e aí eu estou falando dentro de uma perspectiva de estar aqui, né, no mundo concreto, que aí a gente tem a espiritualidade também, lógico, quem você confia, é com você. E aí quando eu falo com a espiritualidade, o divino está em nós. Então eu estando em paz, eu buscando essa harmonização comigo, com o meu propósito, com o que eu venho oferecer, com o que eu tenho para oferecer, com o que eu tenho que aprender, com o que eu tenho que acolher, isso já é uma relação de espiritualidade também. E aí esse primeiro relacionamento, a qualidade desse primeiro relacionamento vai transbordar em todos os outros relacionamentos da sua vida. E eu preciso ter constância nisso. Olha que lindo. A gente tem um cavaleiro de ouros, que é o único cavaleiro que ele não vem com armadura, não vem com escudo, o cavalo dele está com os 4 pés no chão, no tarô mitológico aqui que eu estou utilizando, né? E ele vem com uma moedinha na mão. E lá atrás tem um apiário. Ele cuida das abelhas. Ele é o quê? Ele é centrado. Ele é lento, mas ele é constante. Ele é leal. Ele é aquele que é o trabalhador nato, todos os dias ele faz a parte que lhe cabe. Com constância, com lealdade, com responsabilidade, com humildade. E é esse trabalho que a gente tem que fazer conosco. A constância do saber cuidar da nossa energia, da gente saber se nutrir, da gente saber fazer o que é bom, o que nos alimenta. E estamos falando de energia feminina, né? E lembrando que todos os cavaleiros são que ações, atitudes. Não dá para ficar só no campo do pensamento, não. É atitude.
Exemplo, todo dia eu vou cuidar da minha parte física. Todo dia você vai cuidar da sua parte física. Escolha a maneira que melhor se encaixa no seu dia a dia. Todo dia eu vou aprender a dizer não para aquilo que não me diz respeito. Eu vou aprender a delegar atividades. Eu vou aprender a prestar atenção na minha intuição. Todos nós temos a capacidade, todos nós temos intuição. Se você vai captar ou não vai depender do nível de intimidade que você tem com você, de amorosidade, de nutrição que você está fazendo. Todos os dias, quando eu venho fazer as reflexões, quando eu vou te fazer as tiragens, eu falo: vamos focar em nós, vamos deixar o mundo no mundo, vamos ouvir o nosso corpo, crie intimidade com o seu corpo. Tenha esse momento você com você mesmo. E aí, você vai perceber que aos poucos, constantemente, diariamente, você fazendo isso, você buscando fazer coisas que te preencham, você sabendo separar o joio do trigo, você trabalhando essa relação com você mesmo, você vai começar o quê? A soltar essas amarras que te reprimem, que fazem com que você, ao invés de expandir, você se encolha. Não permita que ninguém te encolha. E não permita, a primeira pessoa que você não deve permitir que te encolha é você mesmo. Porque tudo é sobre você. Ah, eu não sou assim. Não, tudo é sobre você. É difícil, às vezes, a gente olhar para essa questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque ela traz algo que é muito difícil para nós. É saber que não é o outro que é responsável pelas coisas que você faz ou deixa de fazer, é você mesmo. Você fica onde você se coloca. É você que tem que tomar a rédea da sua vida para que as coisas aconteçam. Quando alguém te faz alguma coisa, como você vai reagir é uma escolha sua. Se alguém te fala alguma coisa, como você vai receber aquilo é uma escolha sua. Você sempre tem a escolha. Não coloque o seu poder, o poder da sua vida, o poder das escolhas na mão de ninguém. Porque as suas escolhas, a sua vida, é você quem decide. Então vamos cuidar da nossa energia feminina, vamos acolher, vamos perceber o que o nosso corpo vem nos comunicando, o que os nossos sonhos vêm falando conosco, quais são as mensagens que chegam do universo, quais são as falas que quando entram em nós faz muito sentido, o que te equilibra, o que te desequilibra, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que eu coloco na boca e me alimento, que me preenche, que me faz sentir bem o tempo inteiro. Qual é aquele alimento que toda vez que eu como parece que alguma coisa não vai bem? Como é que está o meu físico? Como é que o meu físico está funcionando? O meu relógio biológico? Eu tenho dificuldade para acordar, para dormir? Como é que meu aparelho, até as coisas mais instintivas. Quantas vezes eu estou conseguindo ir ao banheiro? Eu estou bebendo muita água ou não? Eu estou bebendo pouca água? Eu estou mais irritada ou menos irritada? Observe. Por que tem dia que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de levantar e outros dias não? Por que naquele dia que eu tive dificuldade, na minha rotina, está me trazendo essa apatia? Preste atenção. Há muito a ser descoberto, a ser percebido quando a gente olha para nós. Pegue o que fez sentido para você. Curta, compartilhe, comente comigo. Fez sentido para você? Se inscreva no canal. Faça com que essa mensagem chegue em mais pessoas também, ok? E se você gostou dessa tiragem e quer mais tiragens desse jeito, fala comigo. Mande um recadinho. Grata pela companhia de vocês.